Dando continuidade, então, ao meu projeto, Uma Jornada Interior, hoje nós vamos falar sobre o que Joe Dispenza ensina sobre mudança de vida. Para quem ainda não assistiu os outros vídeos, os vídeos anteriores, ainda não sabe do que se trata esse projeto, corre lá no canal, assista os vídeos desde o início. A minha ideia aqui é principalmente trazer um pouco mais de contribuição sobre autoconhecimento, sobre autocuidado, buscando tornar a nossa vida um pouco mais leve, buscando uma transformação emocional real, uma mudança de vida e mais clareza mental. Para quem não me conhece, eu sou Carla Zinese, eu sou instrutora de yoga e de meditação, sou acupunturista, trabalho com a medicina tradicional chinesa faz mais de 15 anos, trabalho com outras terapias integrativas e sou hipnoterapeuta, estudo a consciência humana com o intuito, então, de auxiliar os meus alunos e os meus pacientes a trazer uma melhor qualidade de vida, uma expansão em diversas áreas. Então, o que é que Joe Dispenza ensina sobre mudança de vida? Você já percebeu que mesmo desejando mudar de vida, muitas vezes a gente continua repetindo os mesmos pensamentos, as mesmas emoções, os mesmos comportamentos? Então a gente quer uma vida diferente, mas a gente continua reagindo da mesma maneira. A gente quer mais tranquilidade, mas a gente alimenta as preocupações de forma constante. A gente quer mais prosperidade, mas a gente continua pensando que não é capaz. Quer um relacionamento diferente, mas repete os mesmos padrões. Então, fica uma pergunta aqui: como realmente mudar a nossa própria vida? O trabalho do Joe Dispenza ficou muito conhecido justamente por explorar essa relação entre pensamentos, sobre emoções, os hábitos, a meditação, né, e a mudança pessoal. Só que existe uma ideia central nesses ensinamentos que chama muito a nossa atenção. Ele fala que se você continua pensando, sentindo, agindo da mesma maneira, você tende a continuar criando experiências semelhantes. Nada muda. Então, hoje a gente vai conhecer alguns dos principais ensinamentos que estão associados ao trabalho de Joe Dispenza e, principalmente, entender como que a gente pode transformar essas ideias em práticas para o nosso cotidiano. E eu quero fazer uma observação aqui importante antes da gente começar. As ideias de Joe Dispenza misturam conceitos de desenvolvimento pessoal, de meditação, de neurociência e também de espiritualidade. Então, algumas afirmações feitas por ele vão além do que a evidência científica permite concluir atualmente. Portanto, neste vídeo, a gente vai separar a inspiração prática das afirmações que não devem ser tratadas, então, como fatos científicos comprovados. Essa é uma ideia de Joe Dispenza. Então, a primeira ideia de Joe Dispenza: você pode estar repetindo o seu passado. Então, uma das ideias mais presentes nos ensinamentos do Joe Dispenza é que muitas pessoas vivem repetindo padrões antigos. Imagina que todos os dias você acorda e pensa nas mesmas coisas. Então você reage às mesmas situações. Você sente as mesmas emoções. Você repete os mesmos comportamentos. Então, no final do dia, a sua experiência acaba sendo muito parecida com a do dia anterior. Então, chega o dia seguinte e tudo se repete novamente. É como se você estivesse vivendo um looping, né? Vivendo um presente, utilizando um roteiro que foi escrito lá no passado. E aí a pergunta é: você está escolhendo a sua vida ou você está apenas repetindo os seus padrões? Essa reflexão ela pode ser extremamente poderosa, porque muitas vezes nós queremos mudar os resultados, mas sem mudar o processo que produz esses resultados. Isso, teoricamente, não vai te levar a lugar nenhum.
Uma segunda ideia de Joe Dispenza: o cérebro ele aprende com a repetição, né? Eu sou professora também, então a gente sabe que quanto mais você repete, melhor é o aprendizado. Aqui a gente encontra um conceito que possui um respaldo científico muito grande, que é a neuroplasticidade. O nosso cérebro tem essa possibilidade de aprender o tempo todo. Hoje já se sabe que não é só no período da infância que a gente aprende a vida inteira. O nosso cérebro ele não é completamente estático, né? Então as experiências, a aprendizagem, os comportamentos repetidos podem modificar então essas conexões, né, esses circuitos neurais ao longo do tempo. Então isso significa que os hábitos eles podem ser sim aprendidos e inclusive modificados. Então, por exemplo, se você pratica regularmente uma nova habilidade, o seu cérebro vai se adaptar àquela aprendizagem. Se você vai numa academia, se você começa a correr, né, no início é muito difícil, mas depois o seu corpo vai se adaptando. Se você começa a praticar uma nova rotina, você aumenta a familiaridade com aquele comportamento, né? Então, teoricamente, existe aquela ideia de precisamos de 21 dias de repetição. Hoje já se sabe que a gente precisa de 3 meses de repetição para que aquilo se torne um hábito, né? Então, muitos estudos são feitos a respeito disso. Tá? E isso nos leva a uma ideia muito importante. Pensar diferente uma única vez provavelmente não vai transformar a sua vida. Não basta você pensar naquilo hoje, agora, passou, eu esqueci. Então são as mudanças sustentáveis que normalmente exigem essa repetição. Então é com a repetição que a gente aprende, né? Você aprendeu a andar por repetição. Levanta, cai, um passo de cada vez. Você aprendeu a segurar um talher por repetição, né? No início aquilo não funciona, mas por repetição a gente aprende. É por isso que uma nova maneira de pensar precisa ser acompanhada por novas experiências, por novos comportamentos. Não adianta a gente tentar uma vez só, não vai ser o suficiente. A gente pode aprender uma língua nova, mas a gente aprende por repetição. Não adianta eu ir na aula um dia só, eu não vou aprender absolutamente nada. Uma outra ideia de Joe Dispenza é que as emoções elas também participam dos nossos padrões. Imagina que você passou anos vivendo em estado de preocupação. A preocupação ela se torna familiar, é uma repetição na sua vida. Então você já acorda preocupado, você passa o dia antecipando os problemas e à noite você continua pensando no que pode dar errado. Então depois de muito tempo, esse estado emocional ele pode parecer quase que automático. E o Joe Dispenza ele enfatiza bastante essa relação entre pensamentos e emoções. E existe aí uma reflexão interessante, né? Será que algumas emoções elas se tornaram tão familiares que você passou a confundir com quem você é? Talvez você diga, eu sou uma pessoa ansiosa, eu sou assim mesmo, eu sempre fui insegura. Só que aí a pergunta mais útil talvez seja, esse é quem eu sou? Ou é um padrão que eu aprendi e eu posso trabalhar para modificar? Essa mudança de linguagem ela pode abrir um espaço para novas possibilidades. Tenta mudar esse padrão que você criou para você mesmo. Outro ponto seria, observe o seu padrão antes de tentar mudar, né? A gente não consegue transformar aquilo que a gente não percebe. Sabe aquele caderninho? Anota lá no caderninho o que é que te incomoda, o que é que você gostaria de mudar. É por isso que um dos primeiros passos é observar. Então, durante o dia, tenta perceber o que desencadeia as suas emoções, as suas reações. Quais os pensamentos que aparecem repetidamente? Quais são as situações que fazem o seu corpo ficar tenso?
Quando você fica com medo, como é que você costuma agir? Quando você é criticado, como é que você responde? Né? Quando algo acontece como você não quer, o que é que você faz? Então você não precisa mudar nada imediatamente. Primeiro, observe, porque existe uma diferença enorme entre eu sou assim e eu percebi e costumo reagir assim. A segunda frase, ela cria um espaço para essa mudança. Um outro ponto que Joe Dispenza comenta é sobre a meditação como espaço de observação. O Joe Dispenza trabalha muito nessa parte da meditação. Então, a meditação é uma parte muito importante dentro do trabalho dele. Independente das interpretações espirituais que possam aí acompanhar essas práticas, a meditação pode ser utilizada sim como uma ferramenta de atenção e de autorregulação. Quando você para alguns minutos e observa a sua respiração, observa os seus pensamentos, as suas sensações, você começa a perceber aquilo que normalmente passa despercebido. Então você pode notar, eu estou pensando demais, eu estou antecipando um problema, eu estou julgando a mim mesmo, eu estou reagindo antes de compreender o que está acontecendo. Essa percepção pessoal, ela é muito valiosa, porque antes da gente mudar um padrão, a gente precisa reconhecer esse padrão. Um outro ponto, visualize quem você quer se tornar de verdade. Um outro elemento muito conhecido nos ensinamentos do Joe Dispenza é a visualização. Só que existe uma maneira interessante de utilizar essa prática. Em vez de você imaginar apenas eu quero ter isso, pergunta: quem que eu preciso me tornar para viver de maneira coerente com aquilo que eu desejo? Imagina que você quer uma vida mais tranquila. Então visualiza você reagindo com mais calma. Como que você vai acordar? Como que você vai responder para as pessoas? Como você vai lidar com as frustrações, com os problemas? Quais os hábitos que você adquiriria? Quais os limites você colocaria no seu dia a dia? Então, a visualização, ela pode ajudar a criar a clareza e o direcionamento. Só que existe aí um ponto fundamental. Visualizar apenas não substitui o agir. Se você visualiza uma nova vida, mas você continua tomando exatamente as mesmas decisões, a imagem continua sendo apenas uma imagem. Você precisa da ação. A transformação acontece quando intenção e comportamento começam a caminhar juntos. Outro ponto, para de perguntar apenas o que é que eu quero. Começa a perguntar para você mesma, quem que eu estou me tornando? Essa talvez seja uma das perguntas mais poderosas para levar desse vídeo. Porque é muito fácil desejar, eu quero ser saudável, eu quero prosperar, eu quero ter mais paz, eu quero ter autoestima. Só que esses hábitos correspondem a você? Se você deseja ser uma pessoa mais tranquila, como que essa pessoa reage? Se você deseja desenvolver autoestima, como que essa pessoa conversa com ela mesma? Se você deseja cuidar do corpo, quais são as pequenas escolhas que você faz no dia a dia? Se você deseja uma vida mais consciente, como que você começa e termina o seu dia? Então a mudança, ela deixa de ser só um desejo, ela passa a ser uma prática. Um outro ponto, você não precisa esperar se sentir pronto. Existe um outro ponto aí muito importante. As pessoas dizem, quando eu estiver confiante, eu vou começar. Na segunda-feira eu começo. Mas e se essa confiança ela for construída justamente pela experiência? Então você começa pequeno, faz algo diferente, percebe que consegue, repete, aprende e a sua confiança começa a crescer. Por isso, não espera se transformar completamente para começar a agir como a pessoa que você deseja ser. Começa com pequenas atitudes. Isso vai fazer toda a diferença.
mas comece. E aqui eu trago um exercício prático muito simples, baseado em todos esses princípios. Pega um papel, né? Papelzinho, a caneta, aquele caderninho, divide em 3 partes. Vai fazer 3 perguntas. A primeira pergunta: qual padrão eu quero deixar para trás? Então pode ser procrastinação, o medo, os pensamentos negativos, a necessidade de aprovação, a desorganização, a dificuldade de estabelecer limites. Escreve só um. A segunda pergunta: quem que eu quero me tornar? E aí você vai escolher 3 características. Então, por exemplo, eu quero ser uma pessoa mais calma, mais confiante, mais disciplinada. E a terceira pergunta: qual pequena ação essa nova versão de mim faria hoje? E faça essa ação. Não amanhã, hoje. Porque é a ação que transforma uma intenção em experiência. E aí você faz uma prática de 3 minutinhos. Você pode até fazer isso agora. Fecha os olhos, respira profundamente, inspira, expira, solta lentamente. Imagina a versão de você que você deseja construir. Observa como ela se comporta, como que ela pensa, como que ela se posiciona, como que ela cuida de si. E agora pergunta para você mesmo: qual é uma pequena atitude que eu posso realizar hoje para me aproximar dessa pessoa que eu desejo ser? Respira, não fica procurando uma resposta grandiosa. Escolhe apenas uma pequena ação e se compromete com essa ação. E aqui eu trago uma reflexão muito importante sobre Joe Dispenza. Existe algo importantíssimo que a gente precisa compreender. O Joe Dispenza, ele fala muito sobre mente, sobre corpo, sobre emoções, sobre meditação, sobre transformação. Algumas dessas ideias dialogam com conhecimentos científicos sobre aprendizagem, sobre hábitos, sobre estresse e neuroplasticidade. Mas outras afirmações estão presentes nos seus ensinamentos, especialmente aquelas que atribuem à mente a capacidade de produzir determinados efeitos físicos ou externos de maneira direta, não possui o mesmo nível de evidência científica. Isso é seu. Por isso, a gente pode aproveitar essas práticas de reflexão e de meditação sem transformar toda afirmação em uma verdade absoluta, em uma verdade científica. Isso não diminui o valor do autoconhecimento, muito pelo contrário. Isso permite que a gente possa buscar transformação com inspiração e também com discernimento. Talvez a grande mensagem que a gente possa retirar desses ensinamentos seja bem simples. A gente não pode controlar tudo o que acontece nas nossas vidas, mas a gente pode desenvolver maior consciência sobre os nossos pensamentos, sobre as nossas emoções, sobre os nossos hábitos e as nossas escolhas. Então você não precisa apagar o seu passado, não precisa se tornar outra pessoa da noite para o dia. E não precisa acreditar que basta pensar positivo para tudo mudar. Começa observando. Depois você escolhe. Depois você pratica. E repete. Porque uma vida nova não é construída somente por um grande momento de inspiração. Ela é construída por pequenas escolhas conscientes repetidas ao longo do tempo. Então eu quero deixar uma pergunta para você. Quem você está se tornando através das escolhas que você está fazendo hoje? Pensa nisso. E se você quiser assumir um compromisso com você mesmo, escreva aqui nos comentários. Eu escolho construir uma nova versão de mim, um dia de cada vez. E se esse vídeo fez sentido para você, deixa o seu like, se inscreve no canal, compartilha com alguém que também esteja vivendo um momento de transformação.
Aqui a gente conversa sobre autoconhecimento, sobre mindfulness, sobre inteligência emocional, sobre espiritualidade, sobre mudanças de hábitos, sempre buscando unir a reflexão e a prática. E lembre-se, você não precisa mudar tudo hoje. Começa mudando uma pequena escolha e permita que essa escolha se transforme em um novo caminho. Até o próximo vídeo.